Saudações! Maratona de Arte e Cultura, diretamente aqui do Armazém do Campo, da Livraria Expressão Popular. Cola com a gente, chega com a gente. E a Maratona de Arte e Cultura é isso aqui, acontecendo num espaço vivo, onde as pessoas estão tomando café, conversando, se movimentando, nesse espaço que é maravilhoso, onde a gente se encontra e fomenta a arte, cultura e a luta. Cola com nós, chega com nós. Estamos aqui hoje com Thales Gomes,
que é escritor, autor do livro Ladrões de Cabrito, que a gente vai conversar um pouquinho sobre. Mas antes da gente entrar, eu quero fazer só um breve parênteses. Thales também é advogado e acho que ele é um exemplo muito interessante de saída daquela ideia, daquele estereótipo que nós temos do advogado. E acho que a trajetória dele até chegar no livro nos mostra um pouco, né? O livro, acho que inclusive ele é uma consolidação de uma percepção de mundo muito rica que eu queria discutir um pouco mais, porque o livro ele vai trazer, ele surge desse contexto da brigada no Haiti, né? Mas desde antes, na realidade, com a sua trajetória com a Comissão da Pastoral da Terra, com a contribuição também com o MST, né, o Movimento Sem Terra. E eu queria te escutar, então, o que é a publicação Ladrões de Cabrito e como que ela está conectada com a sua trajetória. Então, eu costumo brincar que eu sou um advogado não praticante, né? Eu tenho uma formação em Direito, durante algum tempo estive próximo do cotidiano do direito, mas em algum momento da minha vida, na verdade já no final da minha formação na universidade, eu me aproximei dos movimentos do campo, porque sendo um alagoano, na minha formação em Maceió, uma das coisas que me impactou muito foi a realidade do cortador de cana e da cortadora de cana em Alagoas, né? Alagoas é o segundo menor estado do Brasil e é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar. A gente só perde para São Paulo. Então, a realidade do trabalhador e da trabalhadora do corte de cana me impactou muito, porque também sou de família que veio do interior do estado e aquela era uma realidade muito próxima a mim. E eu tentei estudar aquilo e utilizar o direito como uma ferramenta que pudesse, de algum modo, romper com aquela opressão, romper com aquela exploração. E foi nesse contexto que eu me aproximei dos movimentos do campo. A Comissão Pastoral da Terra, que tinha e segue tendo um trabalho incrível de combate ao trabalho escravo, né? A gente pensa o trabalho escravo como algo como uma mancha na nossa história do passado, mas ela segue sendo uma realidade. Existem milhares de trabalhadores que são libertados hoje em dia, né? A partir dessa aproximação e desse contexto, eu fui entendendo um pouco mais que não era uma questão apenas localizada, mas era uma questão relacionada à própria questão agrária brasileira. Então, acabar com o trabalho escravo só seria possível se a gente mudasse a forma como o campo está organizado, e aí por isso que a pauta da reforma agrária entrou muito forte na minha vida. Então, o direito, sim, para mim é usado como um instrumento para fortalecer essas causas e essas pautas que eu acredito que são importantes para mudar o nosso país, para mudar a nossa sociedade, mas também para impactar na vida daquelas pessoas que eu vi e que eu convivi em Alagoas. E aí nisso entra também o processo na Brigada do Haiti, né? Que foi antes dos terremotos, né? Já iniciaram as brigadas. Os movimentos do campo aqui no Brasil, através da Via Campesina, eles entendem que a busca por uma reforma agrária e por uma mudança no campo brasileiro, ele não é apenas uma pauta nacional, né? A gente precisa que essa seja uma pauta internacional. Então, a experiência de solidariedade internacional, ela é uma experiência muito viva nos movimentos do campo no Brasil. E, por conta disso, foram organizadas algumas brigadas internacionalistas com o papel de fazer uma troca, um intercâmbio de experiências, de conhecimentos, mas também para fortalecer as lutas e para não só fortalecer as lutas dos outros países, mas que as lutas dos outros países inspirassem também a luta no Brasil. Uma dessas brigadas foi a Brigada Internacionalista da Via Campesina, chamada Brigada Dessalines, que é uma brigada que existe até hoje, que foi constituída entre 2008 e 2009, num contexto de construção da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, né? Pós 2004, houve uma série de momentos que beiraram a uma guerra civil no Haiti e a comunidade internacional, como só ia acontecer no Haiti, optou por uma ocupação militar estrangeira. E, infelizmente, naquele momento, o governo brasileiro optou por apoiar essa missão das Nações Unidas
de forma militar, e o Exército Brasileiro foi escolhido para liderar essa missão. E é uma página que, enquanto brasileiro e brasileira, a gente precisa olhar com muita atenção, porque temos responsabilidade sobre o que aconteceu no Haiti desde então. Durante a ocupação, chagas muito fortes que ainda estão abertas desde hoje. E aí, nesse contexto de missão militar, os movimentos sociais do campo no Brasil decidiram criar uma brigada popular, civil, de solidariedade, para demonstrar que o povo brasileiro poderia colaborar com o povo haitiano de outras formas. E no dia 12 de janeiro de 2010, aconteceu um terremoto que devastou o território haitiano. A gente tem mais de 300 mil pessoas que foram reportadas como mortas durante esse tremor de terra. E, apesar de ser uma catástrofe ambiental, ela gerou esse impacto por conta dos problemas estruturais que nem a MINUSTAH conseguiu resolver e nem a comunidade internacional conseguiu também apoiar. E foi nessa experiência pós-terremoto que a brigada decidiu ampliar a sua atuação por lá, e eu me somei para atuar não como um operário do direito, mas como alguém que poderia ajudar na área da comunicação, escrevendo algumas matérias sobre a realidade haitiana para os jornais e para as revistas aqui alternativas do Brasil, mas também para apoiar projetos de recuperação das artes comunitárias por lá. E nesse retorno do Haiti, me surgiu como muito forte um desejo de falar sobre essa experiência, de refletir sobre ela. E durante um tempo aquilo ocupou meu espírito, ocupou minha mente. Eu escrevi outros livros depois dessa experiência, mas em 2018 aconteceu algo uma outra tragédia na minha terra natal que me despertou o desejo de escrever esse livro, que foram os crimes ambientais cometidos pela Braskem. Em 2018 começaram a ser registrados pequenos tremores de terra em alguns bairros de Maceió, e aí acusações que tinham sido colocadas embaixo do tapete voltaram à tona de que aquilo era responsabilidade da mineração feita pela Braskem durante as últimas 3 décadas. A extração do sal-gema. A extração do sal-gema, quando a Braskem ainda era sal-gema, né? Depois ela foi privatizada, mas isso aconteceu ao longo dos anos 70 e 80 sem nenhum controle devido, e o que se descobriu depois era que a Maceió, na verdade, é um campo minado de minas subterrâneas que a gente está sentindo agora o que aconteceu ao longo das últimas décadas.
detalhes, pelas imagens mesmo. A gente tem pequenas experiências em São Paulo, assim, né? Pensando a desocupação de alguns espaços, né? Mas é muito pequeno, né? Assim, em comparação com Maceió. E as imagens em Maceió, elas são terríveis. São bairros muito populosos, são bairros históricos que foram, pouco a pouco, sendo... primeiro houve os tremores de terra, houve o afundamento do solo, risco de desabamentos, e aí havia todo um trabalho de abafamento da situação até se ter um total conhecimento da causa. As pessoas já tinham saído, tinham recebido indenizações ínfimas, e a gente tem hoje um dado de mais de 60 mil famílias que tiveram que ser desalojadas, né? Para uma cidade como Maceió, isso é um impacto muito forte. E a gente ainda tem um dado que a gente não sabe o quanto isso pode se alastrar. Até hoje a gente vê algumas cenas de afundamento de solo em bairros vizinhos ali. Mas desses 5 bairros, todas as famílias tiveram que ser desalojadas e você teve um impacto, o custo de vida e o custo imobiliário aumentou muito. E o que é inconcebível é que esses 5 bairros eles não foram desapropriados para fins de reforma urbana. Eles foram adquiridos pela mesma empresa que cometeu esse crime ambiental. Enfim, é um impacto tão grande que aquilo me conectou com o impacto, claro, guardado todas as proporções. A gente está falando de um terremoto que ceifou 300 mil vidas. Né? O número de mortes e impactos em Maceió foi muito menor, mas a gente vê 2 populações afetadas por uma tragédia ambiental que foi ocasionada pela intervenção humana. E eu entendo também que ambas experiências decantam em você de uma forma que você entende que a escrita do romance no livro é uma maneira de organizar... É uma maneira de dar uma resposta a isso. Né? É claro que é uma resposta que se traduz num livro. Né? Um livro não tem um poder de transformar realidades ou de... Com uma política pública. Ou de rever, mas o meu desejo, eu acho que eram muitos desejos, né? Um deles é juntar 2 histórias de 2 territórios que me afetaram e me impactaram muito e que, de fato, existem, se você for colocar uma lupa nas 2 trajetórias, Alagoas e Haiti, você vai ver muitas coisas em comum. Alagoas é o território do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo da história do Brasil. Durante 100 anos foi uma república que muito se assemelhou ao que foi a Revolução Haitiana, a primeira revolução de pessoas escravizadas vitoriosa, que derrotou os 3 maiores exércitos, né? O exército de Napoleão, francês, exército espanhol, exército inglês. É como se hoje uma pequena ilha do Caribe derrotasse Estados Unidos, China e Rússia. Eles fizeram a primeira reforma agrária da história. É impossível a gente falar de qualquer uma dessas pautas, né? A pauta antirracista, a pauta pela reforma agrária, a pauta pelo direito à democracia, sem falar dessas 2 experiências incríveis. E, além disso, né, essas são as partes boas que juntam as trajetórias. As partes tristes é que são 2 territórios que foram empobrecidos, que foram vítimas de uma exploração comercial, uma exploração econômica enorme, cruel, e que até hoje a gente vê que não conseguiram e não conseguem ter uma experiência democrática, uma experiência de desenvolvimento por conta dessa história. Esse é o histórico, o quadro mais amplo. O quadro mais específico é o que aconteceria se uma imigrante haitiana vivesse e frequentasse as ruas de Maceió hoje. Esse foi o mote que me fez conseguir entrar nessa história. Sim. Porque é muito difícil também falar dessa experiência desde o meu ponto de vista, que é um ponto de vista privilegiado. Eu sou um homem branco que tive a possibilidade de ter uma trajetória de formação e profissional que me deram moradia, emprego, sustento, e seria muito difícil me colocar desde o ponto de vista de pessoas que sofreram com o terremoto, tiveram que se locomover das suas casas
que vêm para outros países sem serem reconhecidos, além do racismo estrutural que a gente vive, também tem uma xenofobia que se soma a esse racismo. Então, para mim, foi um desafio, enquanto escritor, né, enquanto protótipo de escritor, encontrar uma forma de tratar desse tema sem parecer falso, sem parecer uma apropriação de uma história que não é minha. E durante muito tempo eu tentei encontrar uma porta de entrada, e foi quando eu descobri que a porta de entrada é justamente essa impossibilidade de falar sobre alguém que tem uma experiência de vida totalmente diferente da minha. Então, o livro ele se constrói com relatos entrecortados de pessoas que foram afetadas ou afetaram a trajetória dessa personagem, Judeline. E, de algum modo, eu espero que o leitor saia, e a leitora saia do livro, com o mesmo incômodo que eu ainda tenho, né? É possível falar, é possível sentir, é possível estar na pele de alguém que passou por isso. Não sendo possível, o que nos cabe, né? O que nos cabe diante dessa tragédia. Thales, muito obrigada por compartilhar. Muito obrigada. É muito bom te escutar sobre o livro e também sobre essa história de luta, né? Que impacta em todos nós, mesmo em quem não sabe, né? Muito obrigada pela partilha. Eu que agradeço e espero que o livro possa ajudar também a gente a refletir sobre isso, né? E debater e entender que caminhos nós podemos construir, porque enquanto brasileiros e brasileiras temos uma responsabilidade sobre esse tema, e o livro foi construído para isso, né? Para abrir o debate. Bom, nós somos a Monstro Extraordinário, é um prazer estar aqui. Somos uma banda em atividade desde 2012, lançamos nosso primeiro disco em 2018 e demos um destaque aí para o Chapa Quente, nosso último lançamento de 2024. É muito legal estar aqui no Armazém do Campo, na Livraria Expressão Popular, trazendo o nosso som para vocês. Além de ser uma banda instrumental, a gente sempre se posicionou politicamente, então, pelo som, a gente tenta transmitir um pouco a nossa ideia de resistência, a nossa ideia de luta. A gente está bem alinhado com essas lutas todas aqui, tanto da MST quanto da Livraria Editora. Então, é um prazer estar aqui trazendo nossa música, mostrando um pouco também que a música instrumental carrega ideologia, carrega ideias, carrega resistência. E a gente está aqui trazendo o nosso som. E muito obrigado pela atenção.